No último dia 12 de janeiro, a Secretaria da Educação publicou no Diário Oficial a Resolução SE2, instituindo a recuperação contínua, agora com a atuação do professor auxiliar em classe regular do ensino fundamental e médio e a recuperação intensiva no ensino fundamental, constituindo classes em que se desenvolverão atividades de ensino diferenciadas e específicas. A repercussão negativa e as manifestações da APUESP fizeram com que o governo recuasse. A APUESP acredita que a recuperação dos conteúdos deva ser feita de forma paralela, concomitante e dinâmica, a partir de um diagnóstico das dificuldades de aprendizagem dos alunos. Da maneira como a Secretaria pretendia organizar a recuperação, dentro da própria sala de aula, haveria maiores dificuldades para alcançar o resultado esperado, podendo até mesmo prejudicar a aprendizagem dos alunos que estão mais à frente. A APUESP não concorda com o método adotado pela Secretaria da Educação para a tomada de decisões que afetam o processo de ensino-aprendizagem, o cotidiano e a vida profissional dos professores. Não se faz educação de qualidade sem oferecer aos professores condições de trabalho e aos alunos condições de ensino-aprendizagem. Neste momento, falta uma correta organização do tempo de trabalho dos professores. Nós precisamos ter condições de trabalho, condições de ensino-aprendizagem dos alunos para que, de fato, a qualidade do ensino venha acontecer. Querer que ela aconteça simplesmente sobre os nossos ombros e sobre pressão em cima de nós, eu não acredito que a qualidade do ensino venha acontecer. No último dia 30 de março, o governo do estado efetuou o pagamento do bônus resultado aos profissionais do magistério paulista. Calculado sobre o resultado do exame do SARESP, Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do estado de São Paulo, o bônus reflete a situação desigual das diferentes unidades escolares, sem considerar essa desigualdade no cálculo dos valores a serem pagos aos professores. Desde que o bônus foi implementado, a APUESP tem manifestado e reafirmado sua posição contrária a esse tipo de política. Para o sindicato, os professores e demais profissionais do magistério devem receber salários compatíveis com a importância social da profissão e com a sua formação, e não bônus ou gratificações que não se incorporam ao salário e não se refletem na aposentadoria e nos benefícios da carreira calculados sobre o salário base. Nós temos que valorizar os profissionais da educação. Essa valorização não é uma valorização tão somente do tipo contrata-se, paga e é um olerite, mas uma valorização que reconhece que essa categoria ela é a mais importante, ela tem que ser devidamente remunerada, ela tem que ser respeitada e ela tem que ser tratada com o devido respeito. A mais importante categoria da humanidade, não tem, porque qualquer outra profissão começa com o seu professor. A APUESP realiza uma pesquisa para saber quantos professores estão recebendo o bônus resultado do governo e o valor recebido. Acessando o endereço eletrônico do sindicato, você professor, você professora, pode participar dessa enquete. A amostra é quantitativa e não há necessidade de se identificar. Do ponto de vista de concepção de avaliação, eu acredito que também ela está oportuna a discussão, porque é uma confusão muito grande entre avaliar e punir. Eu quero punir, então eu avalio. Não é isso. Então, a avaliação é sempre pelo lado negativo, não é verdade. A nossa vida é avaliada a cada instante. A cada momento nós avaliamos e somos avaliados. Então, então eu quero punir, eu digo, eu vou fazer uma avaliação. É o que acontece, por exemplo, em secretarias de Estado da Educação e coisa. E um outro equívoco é atrelar a avaliação a incrementos salariais. Uma coisa é política salarial, outra coisa é avaliar o sistema e ver se está dando certo uma política educacional ou não. A jornada é composta de, primeiro, aula de
aulas com o aluno, aulas extra classe compreendendo horário de trabalho pedagógico coletivo e horário de livre escolha. Então, são 3 componentes que compõem a jornada do professor. É importante porque exatamente o professor ele pode preparar as suas aulas, não da forma como ele hoje tem que preparar, correndo à noite, às madrugadas, porque ele não tem tempo para isso, né? E também porque eu acredito que hoje nós temos um adoecimento bastante representativo na nossa categoria. E essa jornada viria, de certa forma, amenizar, inclusive, casos de adoecimento, estresse, ler, tendinite, enfim, todas esse conjunto de problema com a voz, né? Então, esse conjunto de problemas que nós sabemos é do desgaste, porque a atividade de dar aulas é considerada, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, como uma atividade penosa, né? E como tal, ela tem que ter um tratamento específico para isso. Ficar jogando nas costas do professor que o problema da formação, o problema não só da formação dos alunos para a cidadania ou na cidadania, é um problema dele, é tirar das suas próprias, da própria costa, aquilo que também, a parte que concerne o Estado, dar as condições de trabalho para que o professor possa, de fato, cumprir, né, com um projeto que eu não considero qualquer. É um projeto de transformação social. Atenção, professores e professoras, no dia 20 de abril vocês têm um compromisso muito importante. Assembleia Estadual dos Professores na Avenida Paulista. A luta é pela implementação da jornada do piso, que prevê 33% para atividades extra-classe. A luta é pela reposição salarial imediata de 36,74%, integralização do reajuste salarial previsto para 2012. Incorporação dos recursos do bônus aos salários por meio de reajustes. Extensão dos direitos dos professores categoria F aos da categoria O. Condições dignas de contratação. Fim das provas excludentes. Revogação da Resolução 44, pondo fim às férias repartidas. E plano de carreira que atenda às necessidades da categoria. Assembleia Estadual dos Professores, 20 de abril, 14 horas, no vão livre do MASP. Participem! Sua presença faz a diferença. Nós tivemos avanços históricos na educação brasileira. Digo isso porque houve uma época em que a escola era fechada para os filhos da classe trabalhadora. Hoje ela está aberta, mas não veio com ela a qualidade do ensino. Não veio com ela as mesmas condições que se tinham os filhos da elite quando iam para as escolas públicas antigamente, e que aquelas sim eram públicas de qualidade, e os alunos que pagavam a escola privada eram exatamente os que não tinham condições de passar num vestibular, enfim, de se levar a vida para frente. A força do professorado é muito importante quando a gente chama para uma assembleia, e aí aquela coisa. Então, quando a gente insiste muito, fala, vai para a assembleia, professor, vamos para lá, porque é lá que está a nossa força, é porque está mesmo.